Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do programa sobre trilogia analítica, a unificação da ciência, da filosofia e da teologia. Então, vamos hoje dar continuidade ao assunto da psicanálise integral ou trilogia analítica, aplicando esses conhecimentos também na vida orgânica, né? Na vida física. Como as emoções se revelam no nosso sangue. E os exames de sangue de campo escuro, eles revelam segredos, né, da nossa personalidade, das nossas atitudes. É muito revelador, né? O Dr. Kepp queria falar sobre esse assunto agora. Vou pôr aí na tela, né, um exame de sangue para vocês notarem, né, como a nossa interpretação é geralmente diferente, né, ou completa a tradicional. Ainda quer falar alguma coisa? Esse exame é muito interessante, vendo esses pontinhos brancos maiores. Isso é um desenvolvimento no próprio sangue, é nada que vem de fora. Porque dá para ver também, se deixa um pouco no microscópio, o sangue começar a degenerar. E isso é uma coisa interna da pessoa. Como essa também mostra que é uma pessoa que tem uma certa censura, um estresse, provavelmente não quer aceitar como pessoa realmente é, e ter consciência disso. Então, isso é uma tensão na pessoa. Veja aí que interessante, porque mostra os glóbulos assim vermelhos, todos amontoados, e mostra falhas muito grandes de uma pessoa que ficou bastante doente psiquicamente, e é claro, né, porque não queria mais receber a energia escalar que o Tesla mostrou que existe no espaço e que nos alimenta. Então, o César, que é claro, né, nós não estudamos, não é no sentido da física, né? Nós estudamos no sentido da energética, né, César? Sim, senhor. E eu estava vendo que nessa questão do sangue, né, Dr. Kepp, tudo que existe no mundo material é uma manifestação do mundo energético. Por quê? Porque a matéria é energia. Ela não é uma segunda coisa. Ela é energia de uma vibração mais baixa, mas ela é energia. Então, quando a gente olha o sangue e vê que ele está todo empacotado, ele significa que a própria pessoa está pensando de forma errada, sentindo de forma errada, de forma que o corpo simplesmente acompanha. E como o sangue representa a vida na pessoa, ele é o melhor elemento para mostrar que a pessoa está rejeitando ou aceitando a vida. Então, por exemplo, um sangue todo empacotado mostra que a pessoa é muito confusa, muito embaralhada. É sinal de que ela não está numa sintonia boa com a energia escalar do espaço. Porque a gente vive por essa energia. Se a gente corta o fluxo com a energia, a gente começa a morrer. Vai envelhecendo e morrendo. Esse é o princípio da doença. Então, veja novamente o quadro, né? E os senhores têm que perceber o seguinte: quando na hematologia antiga fala assim que existe, vamos dizer, bactérias, né, que vêm do exterior, mesmo o Pasteur, né? O Pasteur é que descobriu essa questão do sangue. Ele falava de bactérias, né? Que a pessoa pega bactérias e fica doente. Então, essa questão de ficar doente do exterior é uma questão muito contraditória.
o que existe mesmo, veja, nesse exame de sangue, é uma falha na energia assim, escalar que vem diretamente do ser divino, é a energia divina que vem diretamente do Criador, né? Então nós estamos mergulhados nessa energética divina e podemos acusá-la ou rejeitá-la, né? Ou aceitá-la, né? Então, se rejeita nesse caso, veja que há muitas falhas assim da energia, muitos vácuos, né? No exame, aí nos glóbulos, e um amontoado assim de ideias contraditórias. Então, o que acontece é isso, é que a doença em geral não vem de bactérias de fora, vem do interior da pessoa, das emoções e pensamentos contrariados. Então, é uma mudança muito grande que tem que haver, né? Que se o indivíduo não curar o que pensa, não curar a intenção que tem, o que tem assim na ideia, no sentimento, então a pessoa não cura o que está no corpo. Quer falar, Heloísa? Eu só queria comentar essa questão das bactérias, que a maioria não sabe que quando nós nascemos, depois de 2 horas do nascimento, surgem muitas bactérias, são formadas no nosso corpo e fazem parte do nosso equilíbrio, da homeostase, né, da nossa saúde. Então, nas cavidades principalmente, então na boca existem muitas bactérias, né, principalmente na saliva, mas na boca toda, né? E elas estão ali para proteção, são divinas, elas foram criadas, né? Então elas são boas, sempre boas. Então não tem nada a ver as bactérias com formação de cáries dentárias, inflamação de gengiva. Elas estão ali presentes para manter a saúde. É bem importante entender isso, que elas são criadas por Deus, né? Elas são boas por si. Querem ver o exame de sangue de uma pessoa que tem mais equilíbrio? Olhem lá. Aí, mais ou menos os glóbulos, né, estão numa certa colocação assim no sangue. E tem glóbulos brancos também, e tem pelo menos 4, que geralmente elimina, né, vamos dizer, a deturpação no sangue. Quer falar, Inger? Sim, então essa é uma sangue que é muito bom, tranquilo. Mas, por exemplo, uma pessoa assim que tem um sangue bom, se de repente entra num excesso de raiva, começa a pensar mal. Logo em seguida vai mudar por causa o sangue dependente do pensamentos e sentimentos da pessoa. Eu vou mostrar um quadro, né, um gráfico sobre a questão das doenças. Veja aí. 3/4 de pessoas são sem valor e 1/4 tem valor. Primeiro. Em primeiro lugar, né? Uma parte das sementes caiu no meio do caminho. Aquela parábola de Cristo, né? Interpretação, os pássaros vieram e as comeram. Então, Cristo fala claramente na atitude dos demônios. Não só os demônios, né, vieram e tiraram da mente da pessoa o que era normal, o que era assim regular, o que deveria haver. E também não foi só isso, né? Mas as pessoas teriam outros interesses, então o que é, vamos dizer, normal, bom, belo, verdadeiro, a pessoa deixa de lado e enche a cabeça com essas,
vamos dizer, ideias ruins ou demoníacas ou contra a vida assim, vamos dizer, normal. Vocês nunca notaram, vocês que estão aqui, vocês nunca notaram que estão cheios de lixo nas suas mentes? Não querem falar? O senhor fala, Dr. Keppe, e eu concordo, eu sinto isso continuamente, né? Que não é que às vezes a gente tem um pensamento ruim, é quase que 90% mais do nosso tempo que nós estamos com ideias muito distorcidas. A questão é perceber ou não, né? Eu acho que a pessoa que fala que não, que ela pensa muito bem, ou se esforça naquele pensamento positivo, ela quer esconder. Mas se a gente tem um pouquinho de honestidade, vê, né, que está atormentado. Quando a gente vai pelas ruas e vê no rosto das pessoas, elas estão muito atormentadas, né, claramente atormentadas. Vamos e a gente ver também... o direito, né, o que fala com o doutor Rodrigo. Então, a mesma coisa acontece no direito. E é comum, por exemplo, eu atender clientes que vêm com várias más intenções e eles tentam buscar alguma coisa na lei que vai dar essa vazão para concretizar essa má intenção. Por exemplo, né, chega uma pessoa e fala assim: olha, doutor, eu estou só querendo defender os meus direitos, o que é meu. Em vez de dizer a verdade, que seria, olha, eu estou querendo pegar o que é do outro, que eu posso pegar para mim, né, da empresa, ou do marido, ou da própria família. Então a pessoa vem cheia de más intenções e tenta buscar na lei uma justificativa para atacar mais ainda. Então é muito importante perceber isso. E aí, né, Rodrigo? O advogado que quer ganhar a parte dele nessa história diz: ótimo, então vamos abrir um processo, as suas chances são grandes. E muitas vezes ele sabe que o outro não tem chance nenhuma de ganhar e ainda assim alimenta isso, né? Não para preservar o direito do cliente, fazer o melhor para o cliente. Eu estou aqui para fazer o seu melhor, defender o seu direito. E, na verdade, está ali para passar a mão no dinheiro do cliente e não defender direito nenhum. Então vamos ver em segundo lugar, né, o que está escrito. Bom, então você falando sobre as sementes... Bom, isso que eu escrevi é tirado de Jesus Cristo, né? Quem falou é um Deus, né? É o Deus que veio, a segunda pessoa da Trindade. Então veja o que está escrito. Ele falando das sementes, o que aconteceu com as sementes, disse que a segunda parte caiu entre os espinhos, que são os cuidados do mundo, dinheiro, fama, glória, prestígio. Então as sementes de Deus, né, se perdem. É bonito, não, essa orientação de Cristo, né, cientificamente. Por causa do dinheiro, né, a pessoa se torna totalmente sem ética, a pessoa é infiel, a pessoa é totalmente contra a verdade, né? Então, por causa da fama, né, da questão, né, do prestígio, tudo isso, da glória, a pessoa mente. Vocês sabem quantas mentiras a pessoa comete cada dia? Sabe, César? Eu ouvi o senhor falar que é uma coisa em torno de 10, 15 mentiras, é isso? 40 mentiras. 40 mentiras. 40 mentiras. Eu tenho um livro, olha, o nome é Terra, Planeta Ilusória. Veja, o planeta ilusório. Hein? Uma figura de um pintor, né? Pintor norueguês, que coloca uma pessoa atabalhoada, assim, desesperada, sem saber que caminho vai tomar, ou à direita ou à esquerda, tapando os ouvidos. Quer dizer,
Isso mostra o quê, né? Que o nosso planeta é um planeta... Sabe, Dr. Kepp, como é que eu noto essa questão que o senhor falou do dinheiro, por exemplo? Muitas famílias, aparentemente, se dão muito bem até a hora que o pai ou a mãe morrem e depois deixam uma herança. Aí os filhos começam a brigar tanto que um não quer ver a cara do outro. Eles se separam, briga para tudo quanto é lado. E no próprio casamento, né? Grande parte das pessoas quer saber o outro, que valor que tem, principalmente o dinheiro. Então, se tem um bom dinheiro por herança ou por trabalho, né? Então, casa. E depois, no casamento, né? Vai ter todo um problema enorme, né? São inúmeros os casos, Dr. Kepp, de pessoas que ganham na loteria, se casam e são mortos pelo cônjuge, para poder ficar com o dinheiro. Isso é comum, né? Então, em geral, viu, César? Pode até dizer 1/3 dos casamentos é feito por questão econômica social, questão de riqueza, questão de dinheiro. Então, não casa com aquela pessoa que gosta, mas casa porque é rica. Então, acredita que casando com uma pessoa rica vai ter uma vida farta de prazer, de riqueza, de passeios, etc. Olha, 50% dos indivíduos que casam se divorciam, né? Em pouco tempo, às vezes. Acho que já está mais, Dr. Kepp. Acho que é uns 70%, né, hoje em dia. É? Parece que já chegou, essa porcentagem já chegou aos 70%. Nos 3 primeiros anos ainda, 70% geralmente se divorcia. E o pior é que se divorcia com filhos e o filho leva toda a carga dessa briga entre o casal, né? Então, cada vez mais as crianças estão sendo mal criadas por esse mau exemplo, né? E a gente vê, Dr. Kepp, que hoje em dia é assim. Bom, eu caso. Se não der certo, me divorcio. Arranjo outro. E assim, primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento, às vezes quarto casamento. Estão seguindo esse exemplo da Elizabeth Taylor, né? Ela teve, acho que, quantos casamentos? 7, 8, sei lá. Né? E nunca são felizes. E sempre o outro que é culpado. Sabe o que acontece? Se no primeiro casamento não deu certo, nunca vai dar em outro. Agora, é claro, né? Se a pessoa casou com doente grave, não pode dar certo, não. Que a gente fala quando casa com o indivíduo que não é, pelo menos, grave e doente, né? Então vamos ver em terceiro lugar o que Cristo falou. Então, uma terceira parte das sementes caiu entre as pedras. São as pessoas superficiais, sem valor. Você nota isso, né? Que a maior parte das pessoas, a gente faz uma pergunta, às vezes até comum. Você nunca pensou em Deus na sua vida? Não, nunca pensei. Tem que pensar. Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque Deus deu esse tiquinho de vida que nós temos aqui para a pessoa resolver que caminho futuro na eternidade quer ter. Se é o caminho, vamos dizer, do paraíso, ou é o caminho do fogo ardente, né? Então, essa vida tão rápida que a gente tem, não é para ter um paraíso, de viver no paraíso eternamente, não.
Atualmente a vida é muito rápida, é rápida até demais. Então, que é uma concessão que Deus falou, bom, vou dar mais um pouco de vida para você, resolver o que você vai resolver agora. Dr. Kepp, o senhor falando nisso, né, de pessoas sem valor, eu estava pensando que muitos pais, essa geração agora, né, dos nem trabalha, nem estuda, estava pensando dos pais que têm um desespero com essa nova geração. E os pais querem fazer alguma coisa, mas os filhos estão assim sem valor, são inúteis para a vida. E os pais ficam assim desesperados nessa situação. Tenho encontrado bastante casos nesse sentido, de uma juventude sem valor. Mas o que está acontecendo, né, para as crianças não darem mais valor ao que é valor? Então, Dr. Kepp, um fator muito sério é o celular, são as redes sociais, em que as crianças estão assim perdendo os valores da infância, a erotização muito forte das crianças, com 12 anos de idade, já estão discutindo assuntos assim sexuais, assuntos de 18 anos, por exemplo. Está assim, bem sério, a desvalorização da vida muito cedo. E também nesse sentido, né, dos jovens, a gente vê que muitos eles se perdem. Até eles têm alguns ideais na adolescência, na juventude, mas eles ficam contaminados pela sociedade que é muito doente. Então, eles vão atrás de fama, ou dinheiro, ou desses bens materiais. E se perdem muito com isso. Então, acho um alerta muito importante para os jovens, né? Que aqueles ideais de adolescência são ligados ao ser deles, são genuínos. E quando ele mergulha nos interesses sociais, ele vai ficar nessa inversão de pôr o ter acima do ser. E nunca vai obter satisfação com isso, né? A questão até agora, né, tem sido vista mesmo na questão da libido, né? Essa olha, secundária, gente. O negócio é money, money, money. É a questão do dinheiro. Todas as guerras no mundo é questão do dinheiro e a questão do poder. Até eu escrevi um livro nos Estados Unidos, ele está aqui, olha, o nome, A Libertação pelo Conhecimento. E o outro é a libertação dos povos. Aí. São esses dois em que eu mostro, né? Esse aqui é a libertação dos povos, é a escravidão, que o pessoal pensa que escravidão é o que houve, né? Assim, no passado. No passado, pegar escravos assim... Durou quanto tempo? 2 anos? Durou pouco até, né? Não durou muito tempo. Mas a verdadeira escravidão é a que todo mundo sofre de ser assim obrigado a trabalhar não para si próprio, para o povo, para vamos dizer, a estrutura da sociedade, mas para poderes assim que nem sempre são éticos, né? Quer falar, Cláudia? Não, eu estou pensando que agora as crianças, como a Luciara e a Selma estavam dizendo, elas são iniciadas de uma forma até perversa em ideologias políticas, né? Como, por exemplo, a ideologia de gênero, que está sendo um tabu que se trate disso cada vez mais, são ideologias impostas. E as criancinhas estão tendo que se submeter a esse tipo de lavagem cerebral e causando sérios problemas, seríssimos problemas. Porque aí já não é mais nem uma questão tanto de erotismo, mas até de identidade do ser. Agora estamos no fim, né, Cláudia? Sim. Vamos ver em quarto lugar, né? Finalmente, em quarto lugar, 1/4 das pessoas são terra boa.
Então essas pessoas vão pegar o conhecimento, a sabedoria divina, que são as sementes, e vão produzir 100 por 1, por serem pessoas de valor. Entre 100, vingam 25. Olha então, notem isso, né? Que, vamos dizer, pessoas que trabalham mesmo éticas e que são corretas, talvez é mais 10%. Então, a grande parte, né, 90%, está numa sociedade bastante antiética, né? Então voltamos na próxima sessão de programas. Tchau, tchau. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.